com algumas questões de trabalho, de se sentirem pressionadas no trabalho, ou de se sentirem insatisfeitas, de terem, às vezes, crises de ansiedade no trabalho. Ali não é a origem. Bem-vinda ao programa Senhora Ansiedade. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo na quarta-feira. Esse é um programa que tem uma série de lives que te oferece reflexões, ferramentas e novas compreensões a respeito para você poder lidar com a sua ansiedade. Eu sou Marília Castro e no tema de hoje a gente vai trabalhar qual a origem da ansiedade, qual é a origem da sua ansiedade. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de questões psíquicas. A gente fala sobre a origem, a gente buscar a origem. Não só ficar nisso, mas esse é um ponto muito importante desse nó, que são os sintomas ansiosos. Mas antes de mais nada, a gente precisa começar definindo o que é a ansiedade. A ansiedade é um composto, é um aglutinado, uma composição de formas de pensamento, sentimentos, comportamentos e sensações que são disparadas com um sentimento de medo, insegurança. A ansiedade, ela vai se manifestar de diferentes formas, mas uma aceleração de pensamento, para algumas pessoas uma sensação de taquicardia, para outras pessoas nem sempre tem esse efeito de acelerar o corpo, mas para algumas pessoas, para muitas mulheres, é uma tensão, uma irritabilidade. Mas, em suma, a ansiedade é essa necessidade de ficar movimentando o pensamento para o que pode vir a acontecer. Tentar ao máximo controlar a situação, ou se certificar o tempo todo se está tudo bem, se preocupar com a imagem que as pessoas vão ter de você. Esse navegar da nossa mente que não consegue se sustentar no momento presente. E esse não se sustentar da mente e da emoção no momento presente, ele causa, movido pelo medo, ele causa um desgaste no nosso corpo. Ele causa um estado de tensão, de necessidade de fuga, de medo, de querer sair. É desconfortável estar onde está. A ansiedade, ela é um estado extremamente desgastante. E ele vai se manifestar de formas diferentes para cada uma das pessoas. Mas é muito importante da gente entender como isso se manifesta nas nossas formas de percepção, ou seja, no nosso pensamento, como o nosso pensamento fica num estado ansioso, como as nossas sensações ficam no nosso estado ansioso, ou seja, nosso corpo, e como as nossas emoções. Nosso pensamento, ele fica nesse movimento de se projetar para o futuro, de se preocupar, e muitas vezes esse pensamento ele pode ficar acelerado ou descontextualizado do momento. Por exemplo, eu estou com sono, eu quero dormir, eu desejo dormir, meu corpo quer dormir, mas o meu pensamento está no que eu tenho que fazer amanhã. E eu não estou conseguindo aproveitar o tempo que eu tenho para dormir. Esse é um dos exemplos, por exemplo, da manifestação do nosso pensamento, da nossa mente num estado ansioso. Ou seja, o pensamento está se deslocando para o futuro, está no lugar diferente de onde eu estou. Como que o nosso corpo manifesta e dá sinais de que a gente está num estado ansioso? Nós estamos ansiosas. Por exemplo, uma inquietação no corpo,
Então, rói as unhas. Tem gente que não rói nem não é com o dente, tem gente que fica assim, minha avó ficava assim, ó, ela não roía a unha, ela descascava as unhas. Uma inquietação nas pernas, às vezes um movimento de ficar se movimentando muito, uma tensão. Tem pessoas que se sentem como se elas estivessem sendo pressionadas, então elas ficam tensas, às vezes inconscientemente elas não percebem, mas elas estão contraindo parte do corpo. Para algumas pessoas a ansiedade pode desenvolver, pode trazer sinais de soltar o intestino, enjoo, frio, assim, uma inquietação na barriga, uma sensação de que tem, assim, sabe, o barulho no estômago, enfim. Percebe que são todas coisas de inquietação e tensão, normalmente muitas sensações corporais que estão ligadas à inquietação e à tensão. Como que as nossas emoções nos ajudam quais são os sinais emocionais da ansiedade? Insegurança, que é o nome bonitinho que a gente dá para a emoção medo. Normalmente, nós, quando estamos ansiosas, a emoção base é o medo, que às vezes a gente chama de insegurança, né? Que é, tô meio insegura com o trabalho que eu preciso apresentar, com a apresentação que eu preciso, né? Que eu preciso fazer. Eu tô insegura da forma que eu vou nesse casamento, não tô me sentindo muito bem, não tô segura com a minha imagem. E o que é isso? Medo. Eu tenho medo de não dar conta da apresentação, eu tenho medo de parecer que é estranha num casamento, eu tenho medo das pessoas não aceitarem o jeito que eu me visto, eu tenho medo. E que às vezes a gente racionaliza e deixa uma palavrinha um pouquinho mais amorosinha ou menos impactante, que é a insegurança, mas na verdade é medo. O que acontece, e aí a emoção é um bom norteador para a gente, um bom filtro, para a gente entender o que se passa. O que acontece quando a gente é lançado para uma experiência que nos evoca medo? O medo se dá muitas vezes quando a gente está diante de uma situação de que eu não sei. Não sei se eu vou dar conta de apresentar, estou insegura, não estou confiante, não tenho certeza. Não sei o que as pessoas vão achar da minha roupa, não sei o que as pessoas vão achar dessa live. Ou seja, eu estou diante de uma situação de medo. E isso nos conta qual é a origem da ansiedade. A origem da ansiedade é a nossa necessidade de controle. Para não sentirmos medo, para não corrermos o risco de falhar, por não tolerarmos a possibilidade de não saber de uma situação, de não conhecer algo, de não saber o que se passa na cabeça das pessoas, de não saber o que vai ser do meu futuro, a gente entra numa necessidade de controlar quase tudo. E aí, essa ordem que a gente faz para nós mesmas, de que a gente tem que controlar, de que é necessário controlar as coisas, começa a ir contra a possibilidade de sermos vulneráveis. Vai contra a possibilidade de eu não saber algo
sobre o outro, de eu não saber como que as pessoas vão reagir a algo que eu vou fazer. E é aí que se origina a nossa necessidade de controle e, portanto, a nossa ansiedade. É aí que a gente começa a criar uma necessidade, um movimento mental de projetar, de tentar, e se eu fizer isso, e se eu for por esse caminho? De mentalmente ir desenhando possibilidades, caminhos, de coisas que ainda não existem. Ou de tentar entender o que vai se passar na cabeça de alguém. Todo esse movimento nos bota num estado ansioso. Por quê? Porque há uma necessidade nossa de sermos amadas, de sermos aceitas, de darmos conta. E a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Mas antes eu queria ver com vocês o que não são origens da ansiedade e que muitas vezes faz a gente se desviar no nosso processo de autoconhecimento a respeito desse núcleo. Então, muitas vezes as pessoas chegam no consultório, as mulheres chegam no consultório com algumas questões de relacionamento no momento atual da vida delas, com algumas questões de trabalho, de se sentirem pressionadas no trabalho, ou de se sentirem insatisfeitas, de terem, às vezes, crises de ansiedade no trabalho. E isso quer dizer que muitas vezes ali não é a origem. Ali, esse momento atual não é o que ocasiona, não, ali é somente uma repetição, uma situação atual que traz essa dinâmica, que resgata essa necessidade, que evoca essa necessidade de controlar, que evoca essa ansiedade, que evoca esse medo de errar, de falhar, esse medo de perder o controle. Mas ali não é a origem. A origem, às vezes, não é essa relação atual, amorosa. A origem, às vezes, não é a cobrança no trabalho, não quer dizer que o trabalho está certo, não, mas a origem não é ali. Mas, normalmente, é isso que leva a pessoa a procurar ajuda. Porque o que ela consegue ver nesse momento em que a crise ou que o estado ansioso acontece é o gatilho daquele momento, que pode ser um feedback no trabalho, um feedback negativo no trabalho, pode ser um desafio novo no trabalho de apresentar um novo projeto, e a pessoa se sente pressionada, e isso a colocar num estado ansioso. Mas não é essa a origem, essa é apenas mais um gatilho. Quando que eu, Marília, percebi a origem da minha ansiedade? E vou dar esse exemplo para a gente dar forma para isso que eu estou falando, da imagem. Eu, quando fui prestar vestibular, em 2001, eu passei muito engraçado. Eu prestei um primeiro vestibular e que eu estava tranquila, não tinha nenhuma expectativa, 6 meses antes, eu não tinha nenhuma expectativa de passar e pronto, não tinha me preparado, fiz a prova, fui embora. E aí, depois, 6 meses depois, eu fui prestar um vestibular em que eu tinha me preparado, que eu sabia que tinha mais chances de eu passar, e eu passei mal, vomitei a manhã inteira.
Eu lembro que a prova era às 2 da tarde. Eu vomitei a manhã inteira, inteira. Eu lembro que eu comia, na época, eu fui e comia, só conseguia comer clube social, porque eu não pensava, não conseguia nem pensar em comer alguma coisa, alguma comida, antes de ir de tão mal que eu tava passando. E ali parecia que eu tava indo, assim, pra forca. Eu prestei, cheguei ali na hora da prova, consegui fazer a prova, e eu passei. Mas aquele evento ali me fez lembrar, foi um dos eventos em que eu estava ali numa situação de avaliação de algo que era importante para mim, que eu passei muito mal. Não foi a primeira vez. Então eu me relembrei que teve um outro momento, e eu achei que esse pudesse ser a origem da minha ansiedade, que foi quando eu peguei uma recuperação de matemática na quinta série. E eu fiquei muito, mas muito ansiosa. Eu fiquei com muito medo de contar para o meu pai. Não que eu não achei que ele fosse me bater, mas assim, eu tava com medo de contar para ele. Não achei que ele fosse dar bronca em mim, não achei que ele fosse me bater. Mas fiquei muito ansiosa, fui contar para ele e ele virou para mim e falou: Nossa, você vai ficar mais 2 semanas na escola, estudando, paciência, é isso? Eis que, no meu processo investigativo, nos meus processos, eu sou a terceira, olha, bem na hora que eu falei, minha irmã entrou. Eu sou a terceira filha, tenho 2 irmãos mais velhos, e eu cresci ouvindo que a minha mãe e meu pai, na verdade, queria muito uma menina, eles já tinham 2 meninos, e que minha mãe tinha engravidado para tentar ter uma menina, e que meu pai queria muito uma menina. Então eu cresci ouvindo isso, que havia muita expectativa para minha chegada. E que eu fui esperada, muito esperada, e que eu fui, né? Enfim, nossa, eles já tinham 2 filhos e ainda né? Foram teu terceiro. O que isso criou na minha mente? Que para eu ser amada, eu tinha que corresponder à expectativa. Eu tinha que ser a menininha. A minha mãe dizia que eu era o presentinho do céu, na melhor das intenções. Mas isso criou na minha mente que, para eu ser amada, eu não podia gerar trabalho. Eu não podia ficar de recuperação. Como que seria eu frustrar e não ser aquilo que meu pai queria? Quando eu percebi que aí era a origem da minha ansiedade. O desejo, o medo, na verdade, o medo de não ser amada pelos meus pais e por isso criar uma ansiedade, tentar ao máximo corresponder ao que eu achava que era a expectativa deles. E isso, todas as vezes em que eu era me colocada numa situação de avaliação em que eu pudesse não ser aprovada, ou que eu não pudesse corresponder o que eu acho que eles que eles esperavam de mim, principalmente meu pai, isso me punha num estado de muita ansiedade, de muito medo. E não medo de não passar na faculdade. Parecia. Não medo de pegar recuperação, mas medo de frustrá-lo. E o medo de frustrar pai e mãe
ou medo, dependendo da origem da tua ansiedade, para uma criança, correr o risco de perder o amor dos pais é a mesma coisa de correr o risco de perder, de ser ameaçada na sua sobrevivência. Porque uma criança até 5 anos de idade, ela só sobrevive se ela tiver um adulto do lado. Então, os pais, para nós, o nosso primeiro amor, os nossos primeiros amores, que são nossos pais, ou aquelas pessoas que fizeram a figura paterna e materna, são pessoas que não, a gente, além de amar, a gente depende deles para sobreviver. Então, para nós, perder a admiração, o olhar, o amor deles para uma criança é ameaçar a sua própria sobrevivência. A questão é que a gente cresce e muitas vezes a gente não atualiza essa informação em nós. Então, medo, e por isso que muitas pessoas às vezes têm uma crise de ansiedade e a sensação delas é de morte. A sensação delas é que aquela situação, por exemplo, de apresentar um trabalho no emprego, na faculdade, num curso, ela tem uma sensação no corpo de uma ameaça, uma sensação de que ela tem que fugir, porque senão algo de muito ruim vai acontecer. E o que eu percebi ao longo das histórias das mulheres que me procuraram na clínica ao longo desses anos, é que muitas delas também estavam muito identificadas e conseguiam reconhecer a ansiedade que elas tinham ali, por exemplo, no trabalho, de sempre terem uma insegurança. Eu lembro de um caso de uma mulher por volta dos 30 anos, 20 e poucos anos, quase beirando os 30, e que ela tinha, assim, uma constante sensação de insegurança no trabalho, de que ela nunca dava conta, de que sempre faltava, e ela era uma pessoa super dedicada, e ela tinha muitas questões com principalmente com esse reconhecimento que vinham das pessoas que estavam hierarquicamente, que faziam os diretores, enfim, a gerência que estava em cima dela, não lembro muito bem quais eram os cargos. E ela estava ali muito identificada com a ansiedade do trabalho, de ir para o trabalho, crises, sinais de ansiedade fortes, principalmente no domingo à noite, na segunda de manhã. E quando a gente foi ali identificar e procurar, e ela tinha plena certeza que o problema dela era o trabalho. Quando a gente começou ali a olhar a história dela e entender desde quando aquela menina se sentia, não conseguia validar os seus feitos e ficava sempre à espera de reconhecimento e validação, mais do que reconhecimento, validação de pessoas acima dela, né, professores, e aí isso já vinha dos professores, e a gente foi olhando que isso vinha dos pais. E o quanto o olhar desses pais para com ela, e não estou falando de grandes traumas,
como, por exemplo, na minha história, não tinha um grande trauma, mas o quanto esse olhar dos pais, as expectativas tinham a ver, e a falta de... E na verdade, no caso dela, era quase um excesso, né, dos pais dizendo, vai por aqui. Não, a sua percepção não dá conta. Olha, isso é bonito, isso daqui não é bonito. E essa menina, esses pais inconscientemente invalidavam a percepção dela, e ela foi crescendo, e ao longo da vida dela, ela foi invalidando, ela não criou uma confiança sobre a própria percepção. E mesmo adulta, ela era aquela pessoa que tudo que ela fazia, ela perguntava para os pais. E depois isso, no trabalho, ela fazia, ela criava, ela tinha uma ideia, ela sempre entrava nesse estado de insegurança. Ela não confiava na própria percepção. E ela ficava sempre com medo, com medo, com medo de trilhar o próprio caminho, com medo de uma próxima criação, porque ela não confiava. E a origem e a sensação, a origem da ansiedade dela vinha dessa experiência, no caso dela, infantil também. Então, muitas vezes é muito importante, gente, comentem, façam perguntas, e eu sempre deixo um tempo no final da live para a gente partilhar e conversar. Por que saber a origem da nossa ansiedade é tão importante? Ali é o núcleo. É como se ali fosse o centro onde eu vou ecoar, aquilo vai reverberar para a minha vida. Então, enquanto eu não olhar e trabalhar e ressignificar essa percepção que eu tenho sobre mim, ou esse medo que está movendo todo esse estado de ansiedade, ele vai, à medida que ele tem novas experiências, à medida que eu vivo coisas que possam ser gatilhos, para esse medo vir à tona de novo, ele vai vir. Lembra, a emoção, ela sempre vai procurar escoar. Ela vai procurar manifestação. E como eu falei já em episódios anteriores, recordar, repetir, elaborar, já dizia o Freud. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Tudo que a gente não elabora, por uma questão linda do nosso psiquismo, a gente vai repetir, como na escola. Eu vou repetir até eu elaborar, até eu aprender aquilo que eu preciso aprender. Até eu digerir aquilo que precisa ser digerido. A Graça fez a Graça fez uma pergunta aqui. Mas já chego lá. Qual é o processo para a gente reconhecer a origem da ansiedade? Calma lá. O que acontece, por isso que é tão importante a gente olhar e reconhecer a origem da nossa ansiedade, para que ela não precise ficar nesse movimento de repetição na nossa vida. A gente não ficar nessa ruminação. Sabendo a origem da nossa ansiedade, como que isso pode ajudar a resolver? É muito importante que a gente, lembra que eu falei, às vezes a gente não atualiza. Então, aquela menina que tudo, só o que os pais falavam era correto,
que sempre pedia a validação dos pais, se não tivesse a validação dos pais, não tinha permissão, aquele caso clínico que eu falei. A minha história biográfica, né, o exemplo que eu dei meu aqui, né, você é o presentinho do céu, você foi muito esperada pelo teu pai. Em algum momento, quando eu olhei a origem, eu preciso, a partir do momento em que a gente olha a origem, a gente reconhece a origem, é importante que a gente atualize, porque eu cumpri, eu fui esperada, nasci, e o que mesmo, hoje como adulta, o que mesmo meus pais, eu preciso cumprir a expectativa deles, né? Ser a boazinha, atualizar isso, olhar para essas crenças, olhar para essas dinâmicas, para essas afirmações, e falar, opa, é mesmo? Aquele exemplo que eu dei, somente o olhar dos meus pais tem valor? No caso daquela minha cliente. No meu caso, meu pai me esperava uma menina, nasci, pronto, acabou. Que outras expectativas, né? Olhar e falar, não fui sempre perfeita, tive as minhas falhas, tô aqui, ele me ama. É importante a gente fazer, a partir do momento que a gente reconhece a origem da nossa ansiedade, a gente que tá ali, antes da gente olhar para esse núcleo, é como essa experiência ela tivesse congelada, e a gente precisa, rígida, enrijecida, ali, a gente precisa reconectar ela com novos conhecimentos, com novas sabedorias, com novos conteúdos que a gente tem sobre nós. A gente precisa atualizar, elaborar, fazer novas conexões, e para isso a gente precisa saber a origem, sim. Muitas vezes a gente pode procurar saber dessa origem e a gente, às vezes, querer ir mais fundo ou querer ajuda. Muitas pessoas vão à procura de terapia para buscar essa origem. Mas, e que é fantástico, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, mas eu acho muito importante que quando a gente tem uma crise de ansiedade, e aí respondendo a pergunta da Graça, da Grafrazão, que ela pergunta como que a gente pode descobrir a origem dessa ansiedade. A nossa mente, ela funciona como uma cadeia de associações. Então, é muito importante no momento que você tiver um estado ansioso, que o que acontece é importante que você amplie a sua percepção sobre aquele estado. Primeira coisa, esse é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Perceber como, lembra no começo da live que eu falei que a nossa ansiedade, ela afeta os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo, as nossas sensações? Então, é muito importante que quando você tiver um momento de ansiedade, você parar, pegar um papel e uma caneta e respirar fundo e escrever ali situação, o que está acontecendo. Então, por exemplo, vou começar a live, estou ansiosa. Pensamentos.
Quais os pensamentos que passam pela minha cabeça no momento que eu tô ali para começar a live? Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que eu vou lembrar das coisas? Sei lá. XYZ. Olha, agora eu tô vendo aqui que, ó. Além disso, acabei de ver que não coloquei a bateria, o carregador da bateria. Pronto. Além disso, então, eu vou colocar lá a situação, o pensamento. Nossa, será que eu vou dar conta de fazer a live? Emoção. Qual é a emoção que me pega quando eu estou ali no momento para começar a live? Me dá uma insegurança, me dá medo. Escreve lá a emoção. Como o meu corpo reage a esse gatilho de começar a live? Fico tensa? Eu sei que eu fico tensa. Aí eu tenho que mexer o corpo, respirar profundo, por meu. O que parece essa tensão? É pressão? Então, a primeira coisa muito importante é a gente ampliar a nossa percepção sobre a minha ansiedade agora, que está me movendo agora. Então, pensamento, emoção e sensação, que é o corpo. Como o meu corpo reage a essa situação, que emoções me tomam, que pensamentos surgem. Então, eu ampliei a minha percepção sobre o momento atual. Faça um momento de quando foi? Feche os olhos, respira fundo. Quando foi a primeira vez que eu me senti assim? Ou a minha memória mais antiga? E aí, é aí que você começa a fazer a cadência. Desatar esse nó. Você vai puxando. Então, nossa, eu me senti assim, igual eu falei para vocês que eu contei da minha história. Vestibular, recuperação de matemática, e aí eu fui puxando outras, até o momento que me veio. Você é o presentinho de Deus para mim. Você foi muito desejada. Então, primeiro você precisa ampliar a percepção sobre o seu estado ansioso e ver como ele se manifesta em você nesse momento presente. E a situação gatilho. E depois você vai fazendo esse movimento de quando foi outra vez que eu vivi, que eu senti assim? E mais lá atrás, e mais lá atrás, e mais lá atrás. Respondi, Graça. Olha, a Maria falou assim, reconhecendo quem somos, temos grandes chances de não repetir conosco e com os outros filhos de relacionamentos. Sem dúvida, a gente conhecer a nós mesmos nos ajuda muito nas nossas relações e tudo que não está curado vai se repetir. E é muito importante a gente não ficar com raiva da repetição, porque a repetição é algo que volta na nossa vida, algo que se repete, um padrão, né? Há poucos dias uma cliente me falou, nossa, eu percebi que ultimamente eu me relaciono com pessoas que têm essa característica. Um padrão, ele está se repetindo porque tem algo ali. E não sinta raiva se é um padrão que te incomoda ou se é uma ansiedade, enfim, se é algo que está se repetindo na tua vida, e aqui no caso a gente está falando da ansiedade, é uma chance de você olhar e elaborar aquilo. É uma chance, é uma possibilidade. Então, quando eu digo para você, olha para o momento presente e expande
e amplia a tua percepção e não fica, não fica ali só identificada com medo, com a insegurança. Para e olha, a partir dessa profundeza, olha, observa, evoca a sua capacidade de observadora e observe a você mesma com esse guia do pensamento, quais são os pensamentos que passam na minha mente nesse momento, qual é a emoção que me toca, como o meu corpo está reagindo com relação a isso, e a partir daí você vai procurando momentos atrás em que você se viu dessa forma, você sentiu de forma semelhante. A Célia falou, Marília, que estrago quando ouvimos que não deveria nascido... Marília, que estrago quando ouvimos que não deveríamos ter nascido e que tentaram interromper a gravidez e não conseguiram. Ai, Célia, eu não diria estrago, né? Lógico que isso vai criar marcas. E isso precisa ser olhado de alguma forma. Isso pode, muitas vezes, criar nesse adulto, nessa criança, uma sensação de não ser bem-vinda, mesmo em outras situações. Mas pode ser uma origem de uma ansiedade, por exemplo, um estado, uma situação como essa. E o quanto é importante voltar numa origem, numa informação como essa, ver se de fato ela é a origem de um estado ansioso e atualizar, trazer novas informações, trazer novos dados. Por exemplo, se a gente fala de um adulto que viveu isso de ser rejeitado na gravidez, de uma gravidez que tentou ser interrompida, é muito importante que, de alguma forma, é impossível que ao longo da vida essa pessoa não se conectou com ninguém, não foi desejada por ninguém, não estabeleceu novos laços, e é preciso atualizar isso, né? Porque às vezes ela ficou ali fixada nessa experiência de rejeição, né? Isso pode ser um grande gatilho de ansiedade, né? Esse medo de não ser aceito, de não ser bem-vindo. Mais perguntas? Mas eu vou seguir aqui, porque eu ainda não acabei. Fui aqui me conectando com as perguntas, mas qualquer coisa vocês vão colocando aí, eu vou interagindo. É muito importante qual que é a principal ferramenta, a partir do momento que a gente identifica a origem da nossa ansiedade, qual que é a principal ferramenta, qual o principal recurso fundamental para a gente utilizar e elaborar e atualizar essa origem. E a gente usar ela como recurso para tratar a nossa ansiedade. É a nossa capacidade de dialogar internamente com nós mesmas. E eu falo assim, dialogar a adulta com a criança. Quando eu falo a criança, eu vou até mudar aqui um pouco, porque não necessariamente a origem vai ser infantil. A grande maioria, sim. A grande maioria dos nossos padrões e das nossas dinâmicas psíquicas vão sendo constituídas na infância. Mas o que eu quero dizer aqui, porque pode ser algumas pessoas que encontrem origens já na fase adulta, mas esse diálogo entre eu atual, eu que
com todas as informações e os recursos que eu tenho, dialogar e atualizar com aquele meu momento da origem da minha ansiedade. Então, esse diálogo interno, esse diálogo atualizado, ele é a grande ferramenta para a gente trabalhar a nossa ansiedade. Então, por exemplo, hoje, quando eu tenho um momento de ser avaliada, de ser, começa a se anunciar sinais de uma ansiedade, de um estado ansioso, eu rapidamente lembro e atualizo e dialogo a Marília atual e a Marília, a criança. Lembro que a quem que eu preciso atender? Aos meus pais, aquilo que eu acho que é a expectativa deles, e esse diálogo interno me volta a minha atenção e traz essa contextualização, porque o que acontece, e um dos sintomas da ansiedade é a gente perder o foco, né? Então, essa atualização, essa contextualização, lembrar que eu não preciso, que eu já cumpri, não fui nem eu, né? A expectativa dele era ter uma filha menina e ele teve, pronto, nasci. Quando eu falo do exemplo clínico que eu trouxe, para aquela mulher lembrar de que a percepção dela tem valor, e a gente resgatou vários momentos em que a percepção dela levou ela para caminhos muito importantes, para realizações importantes, para aproximações importantes. Ok? Então, é muito importante esse diálogo, porque muitas vezes os nossos traumas que evocam sintomas como ansiedade, como a falta de confiança, são situações mal elaboradas e que a gente precisa compreendê-las. E nada melhor do que a nossa capacidade de adultas, os nossos recursos para falar com a nossa criança, para falar com aquele nosso momento em que a gente não deu conta de digerir aquilo. Percebe? Então, esse diálogo interno, ele é extremamente importante. E muitas vezes, e tem exercícios fantásticos da gente trazer fisicamente, quando eu falo fisicamente, às vezes, por exemplo, olhar no espelho, ou olhar uma foto da nossa criança daquela época e dialogar com ela, escrever uma carta, a carta à minha criança, ou a carta à Marília, né, a Marília de tempos atrás, mas eu gosto da menina Marília, ou, enfim, da menina Graça, da menina Marla, da menina Amanda, enfim, da menina Célia, o quanto esse diálogo, e aí você pode escolher as formas, se é esse diálogo mental, se é esse diálogo no espelho, se você vai pegar a sua foto e dialogar com ela, ou se você vai escrever uma carta, mas é muito importante você contar, atualizar. Você conquistou coisas desde o momento em que você teve a experiência que originou a sua ansiedade até hoje. Você criou novos recursos, você viveu coisas que são repertórios importantes e que você precisa atualizar.
essa menina que ficou ali fixada, ok? Não desperdice os seus momentos de ansiedade. Uma coisa que a gente pode começar a fazer a partir de hoje para lidar e identificar a origem da nossa ansiedade é, de fato, parar e olhar para a ansiedade que está te tomando agora, que está presente agora. Dialoga com ela, usa os recursos que eu te falei, pensamento, emoção e sentimentos, pensamento, emoção e sensações, como teu corpo reage às suas emoções e aos seus pensamentos, e faça esse caminho do desfazer o nó desse novelo. E daí tem muita coisa importante, muita coisa preciosa. A nossa origem, assim como a nossa origem é importante para a gente se conhecer e a nossa história, também isso acontece com a nossa ansiedade. Vamos entender de onde vem, onde começou, porque o resto é tudo efeito colateral, é efeito secundário. A repercussão no trabalho, a repercussão que tem no teu momento atual é o efeito colateral. Se você ficar ali tentando trabalhar e tratar o efeito colateral, não adianta. Se o núcleo aí continua, você vai ficar desperdiçando tempo. Mas use o efeito colateral, ou seja, o teu momento de ansiedade para você chegar na origem. Perguntas, dúvidas, partilhas? Perdi alguma coisa aqui de... Não, acho que eu respondi tudo. Perguntas, dúvidas, partilhas. Não me deixe só, que eu tenho medo do escuro. Quem conhece essa música? Já não lembro mais o resto. Obrigada, Maria. Obrigada por todo mundo que esteve aqui presente, que está presente. Como lidar com medo da perda? A Fabi colocou aqui. O medo da perda. O medo da perda é um grande evocador de ansiedade. E muitas vezes uma emoção que gera muito uma sabotagem, né? Porque muitas vezes pelo medo de perder, a gente nem recebe, a gente nem se aproxima. Lidar com o medo de perder, o medo de perder é uma ansiedade de perda, é uma ansiedade de separação, né? Aliás, a ansiedade de separação às vezes é muito vivida nas crianças pequenas, né? Quando vão para a escola, quando começa aquele processo de ir para a escola, é muito comum. Mas muitas vezes isso permanece, continua e se amplia ao longo da vida. É uma ansiedade. E é preciso entender que perda foi essa, primeira, não elaborada. Qual é a origem? Qual foi essa perda original? E muitas vezes a gente fala muito de perda de pessoas, mas muitas pessoas, há outras formas de ter a ansiedade de perda. Tem pessoas que têm ansiedade de perder dinheiro,
Tem pessoas que têm medo de perder coisas, enfim, não temos só a possibilidade de perder pessoas, a ansiedade de perder emprego, né? É muito importante, assim como eu falei, de olhar para a origem de ansiedades como em geral, né? Mas é o mesmo caminho com relação à ansiedade que eu falei. Qual foi a primeira perda aí que é o gatilho para toda vez que você tem uma possibilidade de se aproximar, de se conectar, dá esse gatilho e vem esse medo da perda e muitas vezes você se protege, você recua. Tem pessoas que muitas vezes com a ansiedade de perder, a pessoa já vai lá e interrompe uma relação antes de mais nada, né? Aliás, eu ouvi muitas mulheres assim no consultório ao longo desses anos que é assim, eu achei que ele ia terminar, já fui lá e terminei na frente. Ou seja, o que houve sofrimento do mesmo jeito, houve perda do mesmo jeito, mas lembra que eu falei, a origem da ansiedade tem a ver com a nossa necessidade de ter controle. Ter controle e garantir que eu vou corresponder à expectativa dos outros, ter controle, a necessidade de controlar, de que eu não vou perder, que eu não vou ser abandonada. E esse é a grande origem da nossa ansiedade. Então, vá pescando aí e observe aonde, em que momento essa necessidade de controlar essa situação. E aí você vai ver aonde está a tua necessidade de controle, que gera ansiedade, em que momento ela começou, ela disparou, ela se originou, e é muito importante voltar para esse núcleo. É muito importante cuidar dele, olhar amorosamente para que ele seja ressignificado. Certo? Acho que eu respondi a tudo. Obrigada. Amanhã tem live. Agora, hoje, essa semana foi uma seguida da outra. Amanhã tem a live da Senhora Confiança. Vocês estão todas convidadas. E até amanhã.